Seja bem-vindo aí, mais uma aula aí sobre a cultura do crisanto. Hoje mais uma aula aí de bastante importante para quem for trabalhar aí na cultura do crisanto para ter sucesso, né? Então passa aí pela a escolha do sistema de irrigação, né? Como que vai ser esse manejo, a possibilidade de fazer a fertirrigação. Então essa interação, essa aula de hoje é importante, né? Normalmente é uma área bastante técnica. Normalmente quem não tem muita experiência aí com a parte de fertirrigação, é importante até que se faça um curso de fertirrigação para entender um pouquinho melhor, porque o nosso tempo aqui acaba a gente não podendo aprofundar tanto quanto necessário às vezes para quem não tem conhecimento nenhum da área de fertirrigação, né? Mas pelo menos a visão geral, quem já trabalha, tem alguma experiência em outra área, a gente pensa que já vai dar para trabalhar tranquilo, seja a nível de produtor ou seja a nível técnico, né? Então lembrando aí de um total de 8, essa é a aula 5, tá certo? E que a gente vai estar trabalhando, então é importante que essa aula todas vão estar aí no YouTube para que vocês possam estudar assim que tiver alguma dúvida, voltar e estar estudando um pouco mais. Também, quem quiser aprofundar um pouco mais, tem aí o livro do Crisanto, que é só fazer o download. Bem, então já entrando diretamente nesse assunto aí, a importância dele, né? A gente vai falar de manejo da irrigação. Quando a gente fala em manejo, né? Quando a gente quer, a gente está querendo alguma coisa, que a gente tem o potencial máximo da planta possa acontecer dentro daquele manejo da irrigação que a gente vai estar fazendo. Então, para isso a gente vai, para proporcionar esse tipo de coisa, né, a gente precisa conhecer bastante, né, da cultura, da exigência e como fazer esse manejo, né, e também o custo de produção nesse manejo. Não adianta eu fazer um sistema que seja ideal, né, eu bolar um projeto, mas não ser viável. Então, por isso, dentro que a gente vai trabalhar, que é exatamente aquilo que já está, vamos dizer assim, consagrado para a cultura do crisanto. Aquilo que o produtor vem fazendo com eficiência, né? De maneira que qualquer produtor que venha fazer dessa forma, né, já tem vários estudos de manejo e também é mais somado a tudo isso aí, aquilo que o produtor vem fazendo no seu dia a dia. Então, isso vai ser o manejo, né, que a gente vai estar trabalhando. Então, esse manejo, né, então é exatamente o que nós vamos procurar, é irrigar, quando ele fala irrigação, é irrigar na quantidade de água, fornecer exatamente aquilo, né, de maneira precisa e na hora também exata para se fazer essa irrigação. Então, tem que saber quando irrigar, né, e quanto de água vou colocar. Então, esse é o segredo. Se você souber o momento adequado que precisa irrigar, né, e o quanto você vai colocar, resolveu todo o problema, né? Exatamente. Só que não é tão simples, né? Quando a gente pensa em qual que é o momento adequado e quanto de aplicar, ele depende de uma série de fatores, né, que vai levar ao sucesso. Não dá para você pegar a cultura do crisanto, existe esse padrão, né, para seguir. Porque o solo diferente, as condições climáticas diferentes, durante o ano, as estações do ano, esse manejo muda completamente. Então a gente acaba tendo que entender, né, durante o decorrer do ano como que a gente vai fazer. Quando a gente fala quantidade de água, né, a ser aplicada, em irrigação a gente chama isso aí de lana de água. Quantos milímetros eu coloco na superfície para corresponder à necessidade de água necessária para a planta. Normalmente nós sabemos que a cada 1 milímetro, né, vai 1 litro. Se eu tenho uma lana de 10 milímetros, seria que 10 litros por metro quadrado, né? 1 milímetro, 1 litro por metro quadrado. Então, na linguagem mais simples, é isso. Então, a gente tem que saber quanto de água vai jogar por metro quadrado e quanto vai conseguir ser armazenado no solo
naquela posição onde vão estar todo o sistema radicular. Então, quando eu vou fazer uma irrigação, a água tem que ir aonde as raízes vão estar crescendo ali. Então, nós temos planta que tem o sistema radicular mais profundo, outros mais superficial. Então, para que eu vou estar jogando a água a 30 centímetros de profundidade se o meu manejo ou se as raízes da minha planta não ultrapassa 20 centímetros? Então, exatamente, a gente tem que jogar água suficiente para aquele espaço onde as raízes vão estar desenvolvendo. Por isso que normalmente a gente tem manejo, quando a gente fala 1 kg de tomate produzido na Holanda, produz com 10 litros de água, no Brasil com 100 litros de água. Então são coisas, né? Estou aqui não falando valores precisos, mas só para a gente ter uma ideia que às vezes nós temos regiões que produzem a mesma quantidade, né, de massas vegetal com 10 vezes menos de água. É exatamente isso aqui que a gente está falando. Que às vezes a gente está irrigando o solo, não a planta, o local onde a planta vai estar ficando. Se a gente souber isso, a gente já tem uma economia, né, de água muito grande. Porque quando eu estou irrigando onde não precisa, eu tenho perda para o solo, assim como eu tenho perda, né, para áreas onde o sistema radicular não está sendo ocupado ali. Tá? Então, baseado nisso, nós vamos escolher o sistema de irrigação para atender essa necessidade, para jogar água onde a raiz vai estar ocupando ali. Né? Então, essa que é a ideia, não é jogar água no ar. Se eu jogo a água no ar, ela evapora também e não chega, às vezes, nem no solo parte dela. Tá certo? Então, qual que é o objetivo da sua irrigação? Quando a gente está falando de irrigação, é para absorção pelo sistema radicular. Tá? Então, a resposta parece simples por enquanto, né? E quando é que eu vou irrigar? Na verdade, é a planta que vai te dizer qual que é o momento adequado de irrigação. Tem planta que requer, ela consegue extrair a água do solo mais cedo que outras que precisa o solo estar um pouco mais saturado, né? E normalmente aquelas plantas que requerem um solo mais saturado, eu preciso ter uma irrigação, manter ele saturado por mais tempo. Aquelas plantas que não requerem, normalmente, se eu mantiver esse solo mais saturado muito tempo, provavelmente vai causar danos ao sistema radicular. Então, na verdade, a gente sabe que no solo existe um potencial, né, um potencial matricial de água, até o máximo que a planta consegue absorver. E a gente vai estar explorando, que nós chamamos aí, a planta começa a murchar, ela começa a castigar, não começa a absorver mais. E normalmente isso reflete aqui na folha. Você nunca vai esperar a folha murchar. A gente tem que conhecer qual que é esse potencial negativo, né, de água no solo, para que a gente atue exatamente naquele momento para aquela espécie. Então a gente vai conseguir o máximo de efeitos se a gente trabalhar, né, o máximo de água que eu posso colocar e o mínimo que eu posso permitir que o solo fique para aquela espécie ali. Então esse é o segredo, sabendo isso aí, né, a gente vai estar resolvendo o problema. O ideal é que a gente, conhecendo qual que é esse potencial, né, a gente coloque uma sonda naquela região onde o solo vai estar, né, um sensor, né, de umidade, e a gente trabalhe com a umidade máxima e mínima ideal para essa cultura naquela região. Quando ele chegar ao potencial máximo de irrigação, a gente desliga o sistema de irrigação. Quando chegar, vou deixando secar, estiver próximo do sistema, no máximo, né, para a planta não conseguir absorver água, a gente volta a irrigar. Então, esse manejo, né, se você fizer isso, está resolvido. Agora, na prática, né, acaba isso aí não sendo tão fácil. E a gente colocar esses sensores no solo também,
acaba às vezes ficando muito caro, né? E agora, valeria a pena? Em muitas culturas vale a pena sim. E aquilo que você vai economizar de água e não exagerando, que o máximo, ultrapassando o máximo, vai ter problemas de doença e o mínimo a planta não vai conseguir absorver. Então, os dois vão ser danosos para a planta. Então, se a gente mantém na faixa ideal, né? Então, o que a gente tem que descobrir é qual que é esse potencial máximo, né, com esses sensores. Por exemplo, aí, quando eu trabalho um potencial, vamos imaginar aqui, um solo. Normalmente a gente trabalha esse potencial, né, mátrico, né, do solo em quilopascal. Então vamos supor que normalmente a gente trabalha em quilopascal, que o potencial mínimo que o solo vai permitir, porque na verdade quanto mais, normalmente ele é negativo. Se ele tiver 40, medindo no sensor lá 40, significa que esteja a menos 40 no solo. Ou seja, a planta tem que fazer uma força superior a 40 kPa para retirar a água do solo. Então, na verdade, quanto mais seco, maior vai ser o potencial mátrico negativo dado pelo sensor lá no solo. Então, eu teria, por exemplo, nessas três faixas, se eu tiver um solo e eu quiser com potencial aí a 40 kPa, eu teria que colocar uma lâmina de água, né, de 7 milímetros, né, para a gente irrigar esses 10 centímetros do solo. Mas se eu tiver com um solo, para a gente saturar, tiver 10 kPa, ele vai a 0,3 milímetros. Então, para cada solo, então isso aqui é um solo que nós chamamos de solo de textura fina, um solo argiloso, né? Se eu pego um solo com a mesma já textura grossa, arenoso, eu vou ter que colocar uma quantidade de água, né, muito menor para saturar. Acima disso, a água vai simplesmente, ela vai drenando, né, ela já vai para profundidades maior. Então, a mais do que 2 milímetros de água, ele já está indo para a profundidade de 15 centímetros. Então, na verdade, o manejo aqui eu coloco muito menos água num solo arenoso para ele atingir uma profundidade maior, tá? Para ele saturar ali. No entanto, a velocidade de infiltração é maior. Então, o manejo, né, se eu tenho isso aqui para o meu solo, se eu conheço qual que é a capacidade de infiltração do meu solo, e eu sei qual que é a faixa que eu quero colocar, tanto de profundidade quanto de umidade, tá? Então o manejo passa por aí. Normalmente no crisântemo a gente trabalha aí com um potencial de 25, né? Eu começo a irrigar 25, a hora que chega em 10, já desligo o sistema de irrigação, tá? Quando eu tenho sensores. Na prática, o produtor acaba indo lá, ele pega o solo, vê se encharcou, pode furar, vê até a quantidade de água que ele colocou. Mas é um sistema um pouquinho mais trabalhoso, né? Acaba ele tendo que ir lá e às vezes não é tão preciso também. Então, o mais importante é a gente ter a análise de solo, a capacidade de retenção, capacidade de infiltração, conhecer a textura do meu solo para a gente fazer esse manejo ali. Agora, dá para fazer tudo isso sem esse manejo sem conhecer tudo isso aqui? O produtor acaba fazendo, né? Uma boa parte dele. Então vamos entender isso na prática. Ali nós temos os dados que a gente vai estar utilizando. Então na prática, como é que vai acontecer isso aí? Então quais são os sistemas de irrigação? Como que eu vou fazer esse manejo? Tá? Utilizado no caso do cultivo do crisântemo. Então a primeira coisa, feito o plantio, temos canteiro, né? Feito o plantio, normalmente antes da irrigação, às vezes o produtor faz uma irrigação, né, bem pesada e deixa dar uma drenada. Então um dia, se eu vou plantar, eu terminei de fazer os canteiros, eu irrigo, já monto o sistema de irrigação e faço uma irrigação e deixo ele drenar bem, né, para no outro dia, ou no dia seguinte, ou no segundo dia, eu já estar vindo aqui fazendo o plantio.
Acabei de fazer o plantio do crisântemo, que nós vimos na aula anterior. Nós sabemos que existe um certo estresse, um certo trauma no transplante. A muda chegou, veio nas caixas, fez o plantio. Então há necessidade de eu ter um molhamento de folha nesses 5 primeiros dias. Então, normalmente nesse produtor aqui, ó, por exemplo, ele tem um sistema de aspersão. E esse sistema ele vem com essa tubulação, ele amarra ele aqui. Terminou essa uma semana, ele retira esse sistema e monta no segundo setor, onde vai fazer plantio. Então ele movimenta para não fazer investimento, né, com essa irrigação. Então ele vai, à medida que vai fazendo, ele vai transplantando, mudando esse sistema para a área nova. Então, se você não tem um sistema permanente, né, então esse que é montado no chão é feito dessa forma. Então é feita uma irrigação. É uma irrigação que praticamente o solo estaria úmido, né? E essa irrigação ela é feita várias vezes ao dia. Então não pode ser um sistema que tem um volume de irrigação muito alto, né? Então são irrigador, aspersor, microaspersor, que tem a vazão aí menor do que 26 litros por hora. Por quê? Às vezes eu tenho necessidade de fazer 2, 3 irrigação para molhar a folha durante o dia, mas sem encharcamento do solo. Então, de acordo com o solo mais arenoso, eu posso colocar um sistema que joga um pouquinho mais de água, né, para que ele evapora, seca mais rápido. Um solo mais argiloso, eu tenho que fazer cada vez um sistema, porque o solo areno-argiloso, ele retém muita água aqui. Se eu fizer 2 nebulização, 3 aqui durante o dia, acaba dando excesso de água Então a escolha desse sistema, desse microaspersor aqui ou nebulizador, vai depender do tipo de solo também, tá? Para que não permita que ocorra encharcamento desse solo e a muda já morre por excesso de água enquanto ela está no pegamento, tá? Então é melhor você usar de uma irrigação com uma vazão, uma lâmina menor e irrigar várias vezes ao dia. Mas isso é por uma semana, às vezes até menos, 3, 4 dias. Aí esse sistema é eliminado, já vai para outra área. Normalmente usa por uma semana, porque na semana seguinte ele plantou essa área, semana seguinte já está plantando uma outra área, ele retira esse sistema e já coloca, né? Então, normalmente de praxe, ele faz essa nebulização, essa irrigação por aspersão, vamos dizer assim, ou microaspersão, somente na primeira semana mesmo. Na semana seguinte, o que é utilizado é o sistema de gotejo, de gotejo mesmo. Aqui mostrando, né, um outro floricultor, produtor de crisântemo, onde ele não usa aquele sistema no solo, ele já tem um sistema permanente em toda a área dele, onde permite passar o trator aqui, fazer os canteiros, e a rede dele permanece aqui no local, a rede de iluminação, assim como a rede de nebulização. A rede aqui do solo não tem jeito, ele tem que retirar, porque vai preparar o solo. Mas essa de nebulização permanece constante, ela é aérea aqui, ó, e com os nebulizadores que vai fazer essa irrigação na primeira semana. Aqui eu estou mostrando né, a nível de campo, né, que mesmo a nível de campo ele já tem essa área, esse sistema permanente, tanto de iluminação quanto de irrigação para a primeira semana, né, do plantio, tá? Então esse sistema ele você dimensiona ele e já deixa no local, que você ficar pondo e tirando acaba sendo mão de obra também, né? Então qual que seria mais barato? Esse ou esse anterior aqui? Esse aqui, para aquele que não consegue fazer na área toda e a mão de obra, ele tem a mão de obra para estar mudando, mas às vezes ele não tem capital para investir, mas tem a mão de obra dele que ele não leva em consideração. Então ele numa fase inicial acaba fazendo isso, né? E alguns produtores também, ele tem uma área permanente de produção, que é aquela área de estufa lá, e uma área temporária, que ele trabalha aqui durante 2, 3
vamos supor, começa em março, que é a área que não é de estufa, né? Então ele trabalha aí durante uns 4 meses do ano só, que faz na área céu aberto. Então ele também utiliza esse sistema aqui temporário. Esse que às vezes ele há necessidade de ter produção o ano inteiro nessa área, dentro da estufa sempre faz o sistema permanente, né? Aí já vai ser esse aqui, né? Que ele não, dentro da estufa não compensa você montar e desmontar o sistema de irrigação, tá? Então deixa já o sistema já como eu estou mostrando aqui, né? Permanente lá dentro das estufas todas utiliza esse sistema, tá certo? Então esse é o primeiro sistema de irrigação, de nebulização. Então a escolha também, existe uma escolha. Normalmente ele trabalha com aspersores ou nebulizadores, que esse aqui tem que jogar a água de lá no pé desse e esse aqui, e ter uma uniformidade de distribuição de água. Então a distribuição nesse caso aqui, ó, é de cada 3 metros, ele tem um nebulizador, 3 por 3. Tá? Então tem 3 metros aqui, 3 e pouquinho, então é 3 metros por 3 metros. E ele consegue fazer a distribuição uniforme da irrigação aqui nessa semana, sem ter problema de encharcamento em um local e outro. Então o dimensionamento ocorre por aí. Nesse caso a mesma coisa. Então ele está 3 por 3. Tá? Existe produtor também que ele é o pequeno produtor, ele quer produzir mais barato possível, né? Não é um sistema que seria tão recomendado, mas a gente mostra aqui que tem produtor que ainda utiliza. Usa um tubo rígido e aqui ele coloca os aspersores laterais, que ele joga somente para os lados, ele não joga para cima. Então ele joga nesse sentido, né? E aqui no outro, de maneira que isso aqui forma um círculo, outro círculo, e acaba distribuindo. Acaba nessa área aqui central encharcando mais do que as extremidades aqui um pouco, tá? Não dá uma uniformidade de distribuição tão boa, né, quanto o anterior, tá? Mas nesse caso aqui, ele utiliza esse sistema que serve para a fase inicial como nebulizador, e a planta cresceu aqui, essa aspersão fica dentro por dentro na saia da planta, ele acaba molhando um pouco a saia da planta, tá? E acaba espirrando a água na folha. Então, nesse sistema, ele molha mais as folhas e algumas doenças, né, que desenvolve com o tempo de molhamento da folha. Então, essa irrigação sendo feita aqui, a hora que ele cresce um pouco mais, fica muito tempo molhado, favorece essas doenças da folha. E como aqui também encharca um pouco mais do que a lateral, para ele fazer uma irrigação suficiente para as extremidades, às vezes pode provocar doenças aqui nessa área mais central. Então, o manejo não seria o ideal, mas vários produtores, pequenos produtores, acabam não investindo muito em irrigação e fazendo com esse sistema. Nesse caso, ele usa um canteiro um pouquinho mais estreita também para facilitar, para melhorar essa eficiência também nessa irrigação. Porque se você fizer um canteiro aqui de 1 metro, né, acaba não tendo essa irrigação tão bem feita, né? Então ele acaba fazendo um canteiro aí de 70 centímetros aqui para melhorar essa eficiência. Mas vamos naquilo que nos interessa mesmo nesse sistema de irrigação por gotejo, que é o recomendado, né, e o mais utilizado entre os produtores de crisanto. Então, na primeira semana foi a aspersão, agora toda a irrigação vai ser feita via gotejo. Então, utilizando as fitas de irrigação. Nós vamos ver que esse aqui é um canteiro de 1 metro, tá? de largura. Na verdade, dessa planta até essa aqui vai ter em torno de 90 centímetros. Tá? Então, para se fazer uma boa distribuição da irrigação, nós vamos ver produtor utilizando 3 fitas de irrigação, produtores utilizando 2 fitas de irrigação e produtores
utilizando 5 fitas de irrigação. Aí vocês vão lá, mas qual que está certo? Eu poderia dizer, provavelmente todos estão corretos. Então por que que um utiliza 2, 3 e 5 fitas de irrigação? Então, primeiro entendendo aqui, quando eu tenho essa fita de irrigação, nós temos fita de irrigação que tem gotejadores aqui de 10 centímetros de 10 em 10, temos fita que tem de 15 em 15 e tem fita que tem de 20 em 20 centímetros, um gotejo aqui, tá? Qual utilizar? Nós vamos entender isso aí à medida que a gente entender qual fita que nós vamos escolher aqui. Né? Nós vamos escolher 3, 2 ou 1. Então, na verdade, nós já vimos lá que, de acordo com o tipo de solo, nós temos um comportamento do gotejo, ou seja, a velocidade de infiltração é um pouco diferente. Então, eu vou ter que, em alguns casos, ter que colocar mais fita e outros menos fita. Tá? Então, vamos aqui. Então, temos esse aqui com 3. Esse aqui utilizando 5 fitas de irrigação. Então, provavelmente, esse aqui tem um solo de textura média e esse aqui tem um solo de textura bem arenosa, tá? Porque eu preciso jogar muita água aqui, distribuir o bulbo de irrigação aqui, está bem mais perto entre esse e esse aqui, está bem mais perto do que esse gotejo desse gotejo, a distância é maior. E se eu tivesse 2 apenas, a distância seria maior ainda, tá? Então, a escolha, qual que você vai colocar, vai depender, então, do tipo de solo, tá? Então, entendendo aqui, na montagem da irrigação, a escolha, se nós vamos colocar qual que é a distância entre um gotejo e o outro, vai depender dessa velocidade de infiltração de água daquele solo. Um solo mais arenoso, a água, esse bulbo é menor. Um solo bem arenoso, a capacidade de infiltração é lenta e a água movimenta, como ela não desce, ela acaba movimentando nesse sentido aqui maior. O que nos interessa é que aonde vai estar a raiz da planta, forme o bulbo úmido. Né? Então, ou seja, esse bulbo tem que encontrar esse bulbo aqui. Então, aqui mostrando aqui uma irrigação, quando eu começando a irrigação, então esse bulbo tem que encontrar esse, e aqui toda essa área, se eu tiver planta aqui, também tem que encontrar, né? E às vezes acontece o seguinte, quando eu irrigo, se eu pegar um bulbo, um solo mais arenoso, que esse bulbo, eu fico irrigando, tentando que esses bulbos fechem, e aqui ocorre encharcamento, tá? Então, por isso da escolha, tipo de solo que nós vamos ter, e a escolha da distância entre os gotejadores, tá? Ele vai mudar de acordo com essa capacidade de infiltração, para a gente conseguir fazer o manejo. Senão a gente não vai fazer um manejo como deveria, né? Mesmo utilizando o mesmo sistema de irrigação que vai ser gotejamento, né, por gotejo, com fita gotejadora, né, o manejo vai ser bem diferente, né, de um solo para o outro. O tempo de irrigação, né, vai ser diferente. Se eu pego, por exemplo, um solo argiloso, né, a capacidade de infiltração é menor. Então, se eu colocar muita água, encharca rapidamente. Né? No solo arenoso, às vezes ele desce, né, e não encharca. Então, tem várias fitas de irrigação. Então, o tempo de irrigação num solo argiloso vai ser bem menor e vários pontos de irrigação. Então, tem mais fita. Então, rapidamente eu saturo o solo. Às vezes eu tenho que esperar depois essa água percolar para depois fazer outra irrigação para me atingir a profundidade que me interessa. Então, esses cuidados nós vamos ter. O manejo num solo argiloso, do arenoso, né? Agora, qual que é mais fácil? Solo argiloso ou arenoso? Arenoso é mais fácil. Eu coloco mais fita de
irrigação, e se eu errar, rapidamente drena. E num solo argiloso, se eu errar, o solo vai continuar encharcado por um tempo muito maior. Só para dizer o seguinte, num solo argiloso é muito mais difícil o manejo da irrigação, porque rapidamente ele encharca, né, e fica muito tempo encharcado. E as doenças vão aparecer mais facilmente quando encharcado, quando irrigado em excesso. A falta, né, normalmente o produtor, quando trabalha com irrigação, ele erra por excesso. Né? Porque normalmente quando você está fazendo a irrigação por gotejo, você está vendo essa bolha aqui apenas, esse bulbo, né? Vamos dizer aqui, né? Bulbo molhado, mas embaixo já encharcou, tá? E ele está irrigando, irrigando, dando excesso, a planta está morrendo aqui e às vezes aqui está seco, tá? Então esse manejo e o número de fita, então não dá para ter uma receita. Você falar assim, ó, mas se eu não quiser errar muito, que você faria? Ah, coloco 3 fitas e tento fazer o manejo. É o intermediário. Mas se você tiver um solo muito arenoso, pode não dar certo. Foi exceção. Mas na média, 3 fitas, né, que é a maior parte do produtor, 3 fitas daria. Poderia faltar um pouquinho, né, num solo muito arenoso, e poderia dar encharcamento num solo muito argiloso. Mas dá para se fazer, né, na maioria dos produtores que trabalha com média, trabalharia com 3 fitas para um canteiro de 3 metros. De 1 metro de largura, 3 fitas gotejadoras. Ok? Mas lembrando que cada caso é um caso, você como técnico tem que ir lá e analisar. Se você estiver fazendo, não estiver conseguindo fazer um manejo, talvez você vai ter que mudar, né, a sua forma de 2 ou 3 gotejo aí por área. Então aqui nós temos uma área que vai ser mantida, né, com apenas 2 fitas de irrigação, num solo então argiloso. Então comecei a irrigar, logo o bulbo já vai fechando. Tá? Aqui é um solo que trabalha com 2 também, ele está preparando, então ele tira essas fitas, né? Então vai trabalhar com 2 e aqui o canteiro vai ser bem alto, que é um solo arenoso também, trabalha com argiloso, trabalha uns canteiros mais altos, né? Aqui ainda está na fase inicial, mas é porque eu conheço esse produtor, por isso estou dizendo, dá a impressão que é uns canteiros mais baixos. Então, normalmente os canteiros de solo mais argiloso são canteiros mais altos e solos mais arenosos, canteiros bem a nível de solo também. Então, a escolha do sistema é aquele lá, mas em alguns locais, né, ainda, que trabalha com floricultura, tipo Israel, um solo muito arenoso, a preferência é trabalhar até com um sistema de irrigação enterrado, né? Por quê? Para evitar a perda de água na superfície, tá? Porque a água já movimenta muito nesse sentido, né? Porque é seca e evapora demais. Então, para a eficiência, como a raiz vai estar aqui embaixo, e eu quero que ela explore aqui, então eu tenho uma economia de água utilizando o sistema enterrado também, tá? Então são tecnologias que aqui no Brasil nem é muito comum esse sistema enterrado, por facilidade, mão de obra mais barata e tudo. Normalmente quando faz aqui é feito manualmente, normalmente tem até uma máquina que já faz isso, né? Acabei não colocando nessa aula aqui, mas tem uma máquina que já distribui essa fita e enterrando ela no solo. Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão ver essas máquinas faz o canteiro e já distribui as fitas de irrigação aí em torno de uns 5 centímetros de profundidade aqui. Tá? Aqui mostrando só um desses canteiros. Mas já não é nossa realidade, só mesmo para que vocês já tenham uma visão. Normalmente, quando a gente fala em irrigação, no caso da cultura de flores,
né, o manejo da fertirrigação é feito da adubação, né, a adubação é feita via irrigação, que nós chamamos aí de fertirrigação. Então, que é aplicar os fertilizantes, né? Então, como a água é feita várias irrigações por semana, né? Às vezes todos os dias, quem sabe, alguns casos até mais de uma vez no dia. Então, permite eu parcelar a adubação sem muito custo, automatizando essa adubação. Porque normalmente o pequeno produtor ele utiliza aquela irrigação mais simples e a adubação é feita a lanço, né? Com a mão, né? Com aquele sistema. Mas quando eu tenho a possibilidade de distribuir essa irrigação, a adubação via irrigação, que é a fertirrigação, a gente consegue uma distribuição muito mais uniforme e consegue parcelar muito mais vezes. Porque quando eu adubo com adubo sólido, eu concentro e depois essa adubação, a planta vai absorvendo e vai ocorrendo o desequilíbrio. Mas quando eu trabalho com a fertirrigação, eu consigo parcelar o máximo possível para permanecer o solo ali com o equilíbrio mais próximo do ideal. Tá? Então, essa fertirrigação permite, né, essa adubação muito mais equilibrada, racional, que nós chamamos, né? E aumenta a eficiência, né? Com uma mão de obra muito menor do que no sistema que é manual, né? Distribuindo, além dessa uniformidade maior. Então, permite durante todo o ciclo da cultura, eu estou fazendo adubação na primeira semana, na segunda, na terceira, né, de acordo com as demandas da cultura. Nós vimos que, no caso do criasanto, a gente tem uma fórmula única, né, que mantém até o final do ciclo, que manejo é que vai estar diferenciando. Quando eu tenho o sistema de gotejo, né, então normalmente utiliza uma rede central que joga água nessa rede que chega até aos setores, né? E eu tenho a possibilidade de injetar os adubos, né? Se há necessidade de fazer adubação hoje, se tem necessidade de fazer adubação hoje, eu injeto, eu tenho uma caixa concentrada, normalmente caixa A, caixa B e C, nós vamos ver um pouquinho, está lembrado que nós falamos na aula anterior, né? Como que é feito isso, quais são as soluções. Então tem caixa A, B e C, e eu injeto na rede, né, que vai ser feita a irrigação naquela semana em cada setor, né? Então eu tenho setores, tem solenoides para cada setor, então eu posso fazer isso manualmente. E tenho esse sistema com bombas, né, que injeta na rede aqui na central, ou tem esse sistema que é de alta pressão, mas que injeta já diretamente lá no canteiro. Então, nesse sistema aqui, ó, eu tenho uma tubulação mais fina que vai lá no canteiro em si. Eu tenho a rede de irrigação separada e a rede de adubação que injeta no sistema de irrigação, né, separado também. Então, tem as duas redes. Só que ela requer bombas de pressões mais altas, né, para você poder caminhar, né, numa distância maior, mantendo a pressão constante, né? Então, normalmente utiliza bombas de pistão, né? E essas bombas de pistão, ela mantém a pressão, altas pressão, sem cair para distribuir durante a rede tudo. Então, permite uma operação mais precisa nesse caso aqui também, porque eu já injeto diretamente lá no canteiro. E permite também eu fazer ela independente canteiro por canteiro, se eu quiser fazer adubação, não ficar resto na minha rede de água e tudo, né? Então é mais fácil, né? E normalmente a área que faz a automação trabalha com esse sistema aqui, que vai uma rede independente. E eu tenho, é mais fácil. Então, existe ela com esse sistema, como existe, né, de alta pressão também aqui, onde eu tenho as caixas A, B e C e uma bomba para cada um, que ele consegue fazer ao mesmo tempo,
né? E misturando, porque quando eu tenho a caixa de a solução concentrada, eu não posso misturar um adubo com o outro. Mas lá no solo, que já é um adubo já diluído, né, que ele dilui na água da irrigação, já na concentração que é normal da solução, então ela já pode ser misturada assim. Aqui só mostrando um detalhe, quando eu trabalho com sistema de gotejo, normalmente eu preciso ter uma água de qualidade, eu tenho que ter uma análise, né, da água, ver se essa água não contém alguns sais, se não vem algum resíduo sólido também. Nesse caso aqui ele tem um tanque de areia para filtrar a água, para depois essa água entrar no sistema de irrigação. E depois aqui no sistema de irrigação é bombeado, né, o adubo, né, para essa rede aqui. Então, independentemente, eu posso estar jogando as 3 ao mesmo tempo ou uma, né, de cada vez. Uma hoje, outra amanhã. Nesse produtor aqui usa 3 caixas. A maioria dos produtores utiliza as 2 caixas de irrigação. Tá? Então, em alguns deles, né, essa adubação já é colocada, tem aqui um setor de adubação, onde eu tenho uma solenoide para cada setor. E isso até uma central de computador que faz a abertura da solenoide lá onde fica a central. Aqui a central normalmente, não tirei a foto, mas aqui está a bomba, né, que faz a irrigação. E aqui tem o sistema de solenoide para cada setor desse produtor. Esse é um produtor que tem aqui uns 6 hectares de crisântemo. Então, por isso está essa central bem complexa aqui, né? Então, muitos setores que são divididos. Então, se pegar aqui, ó, tem 3, 6, 9, 10, uns 17 setores aqui que é controlado pela mesma bomba, tá certo? Então, ele tem tanto para um lado quanto o outro. Isso aqui é a rede de adubação. Esse aqui é um outro produtor, só mostrando aqui no campo a rede de água que faz a irrigação e aqui a rede de adubação. É um pequeno produtor que faz isso aí, então ele abre um setor, abre o outro, então vem a rede aqui central, né? E aqui ele tem um setor, por exemplo, para esse setor, aqui para o segundo e ali para um terceiro setor. Então ele vem, abre esse setor e injeta adubo aqui, lá da central. Depois ele fecha aqui, vem, abre o outro e injeta adubo no outro setor. Só que ele tem que normalmente sincronizar a irrigação, né, com a fertirrigação para cada setor, tá certo? Ou ele simplesmente vem aqui, abre durante 10, por exemplo, 10 segundos, né, e que ele sabe para o setor, 10 segundos para o outro e vai abrindo e fechando. Se ele tiver uma válvula de retorno ali, ele vai simplesmente fazendo isso. Então, o manejo dessa adubação e da irrigação, ela é feita de acordo com você tem um sistema de irrigação que permita isso. Então, aqui, só para você ter uma ideia, acaba ficando caro, né, que você tem uma rede de água e uma rede de adubação já pronta, né? Mas tem, em vez de você vir manualmente, poderia ter também a rede elétrica, né? No painel lá onde está, a solenoide já abre o setor no momento que ele quer. Ele já pode sincronizar a bomba com os setores. Então ele sai, faz irrigação no primeiro setor, tem um painel que ele liga a bomba de adubação, ela já faz, por exemplo, 1 minuto aqui, 1 minuto aqui, 1 minuto ali, para cada setor, ou 1 minuto, 2 minutos ou 3 minutos, né, de acordo com a necessidade de adubação que vai ser feita ali. E a irrigação, às vezes 10 minutos, ele põe ali 1 minuto no meio do tempo da irrigação. Então é só simplesmente você programando e fazendo. Então essa irrigação, lembrando, quando vai fazer a fertirrigação, o que é a caixa A e caixa B, né? Que você tem que tomar cuidado ali, que os adubos, né? Tem uns adubos que são incompatíveis, né? Então nós já vimos isso na aula anterior, mas só recordando aqui, porquê da caixa A e caixa B. Então, por exemplo, sulfato de potássio não pode misturar com o quê? Com nitrato de cálcio, né? E assim também alguns outros
tem problema de incompatibilidade quanto à concentração. Tá? Então, isso é dado, normalmente a gente na agronomia tem uma disciplina que a gente até odeia, né, que é equilíbrio químico, que é a química analítica, né, que a gente entende bastante isso aqui, que a gente sabe a solução a solubilidade de cada elemento aqui. Mas quando eu tenho ele bem diluído, a gente sabe que esse efeito, né, a capacidade de equilíbrio químico, ele é diluído também, ficaria tudo verde quando tiver tudo numa concentração baixa, dada a solubilidade de cada um. Agora, escolhendo a rede e já sabemos o que nós vamos adubar, qual que é a concentração que a gente tem que ter lá na final e a compatibilidade, a gente constrói a nossa rede de irrigação. Né? Agora, e o manejo? Eu sei se vou irrigar ou se eu vou adubar. Primeira coisa, normalmente o correto, né? A gente tem um tensiômetro. Quando esse tensiômetro vai ficando negativo na profundidade que me interessa, né, eu tenho que entrar com a irrigação. Né? E adubação? Não, adubação eu tenho um extrator. Então, normalmente eu tenho um extrator onde eu coleto todo dia a amostra de água do solo, que a gente mantém ele negativo, uma seringa, nós vamos ver isso aí mais em rosa, né? Porque esse aqui é menos utilizado aí no caso do crisanto, tá? Mas pode ser utilizado no crisanto esses sensores, tá? Então a primeira forma de manejo, né, da irrigação é os tensiômetros, né? Agora, se o produtor não tem um tensiômetro, ele tem que ir lá e furar o solo, ver se a umidade está em excesso ou não. Fica um pouco empírico, né? Mas muitos produtores fazem isso indo lá cavando e verificando se esse solo tem umidade ou não. E alguns não têm o extrator. Então, o mais comum é todos os dias ele vai ali e vem e coleta uma amostra aqui do solo. Todos os dias. No caso do crisanto, tem um coletor de amostra de solo mais estreitinho. Ele vem naquele local e coleta a amostra. E lá no campo mesmo, ele coloca e dissolve e faz aqui, né, a pasta saturada, que ele pega em torno aí de 40 gramas e vai colocando água até se cortar essa barra e ela fechar. Naquele momento que ela começa a fechar, é que você faz a análise. Tá? Porque um dia o solo está mais úmido, outro dia está mais seco. Como que eu teria um padrão? E normalmente a quantidade de água para você passar cortando o solo e ela fechar, né, você tem que ser a mesma pessoa todo dia. Né? Então ela é bem parecida. E é nessa pasta saturada que você mede, então, o pH ou condutividade. Ou aqui também nesse extrator, você coleta a amostra de solo aqui com a seringa e na hora você já mede o pH e a condutividade. Então, todo produtor, para fazer o manejo da fertirrigação, verificando aqui qual que é a condutividade, qual que é o pH todos os dias. Se tiver alguma alteração, né, tá lembrado, aí vocês voltam na aula anterior, né, quando ele chega aí em torno de 0,9, se eu conseguisse manter 0,8 a condutividade o tempo todo, isso aqui é o ideal. E o pH o tempo todo, se eu conseguir manter ele mais próximo de 5,9, é o ideal, tá? Voltando aqui então na nossa formulação, então se a gente conseguisse manter esse solo nessa concentração, né, o tempo todo, né, você teria o máximo de desempenho. Mas normalmente essa pasta e essa análise aqui é feita uma vez, né, por semana. Então uma vez por semana ele vem, coleta e começa a adubar, né, fazer adubação. Na outra semana ele vem, verifica, vê se continua fazendo adubação, ou a fertirrigação, ou só com água, tá certo? Em alguns casos, mesmo fazendo esse manejo adequado, dada a interação do solo, e às vezes pode dar algum problema de deficiência de alguns níveis de micronutrientes ou de nutrientes. Então é importante
para ver se o seu manejo está adequado, né? Que às vezes você está achando que está fazendo a adubação certa, mas pode dar algum problema. Você tem que fazer uma análise foliar. Essa análise foliar leva para você ajudar a calibrar a sua, para aquele tipo de solo, calibrar então a sua adubação que você vem fazendo ali no dia a dia. Tá? Então aqui é mais ou menos uns parâmetros, né, de análise foliar, o que tem que ter na folha de nitrogênio, fósforo, potássio. Se estiver fora desses padrões aqui, né, quer dizer que sua adubação está tendo algum problema na sua adubação. Tá? Então é feito essas análises dentro desse padrão aqui, normalmente não aparece deficiência. É claro que tem uma variação, esses níveis aqui é de uma variedade com a outra, né? Ela pode ter uma variação, por isso desses padrões. Então, o ideal é que você faça uma planta daquela variedade na sua área que não apresente nenhum sintoma, você faça uma análise dela e uma da área que está com deficiência e faça uma comparação também. Né? Eu acho que é bem razoável dentro disso aí para você criar o seu próprio padrão foliar para aquele manejo que você está utilizando ali. Tá? Aqui só dando em termos de exigências, né, é uma planta, pela adubação que nós vimos, bastante exigente em nitrogênio e potássio, o consumo é bem grande. Então, no início, você vai ver um consumo maior, né, desses nutrientes e, normalmente, a gente mantém ele em 200 ppm, né, no momento da fertirrigação, nessa fase inicial. Tá? Mas se mantiver aquele controle com aquela formulação, normalmente a gente já atende essas necessidades aqui. Então, nunca, no extrato saturado ali, que a gente faz, né, nunca pode chegar, né, a mais de 2,5 no caso do crisanta. Aí, em torno de 1,5 para a pasta saturada que você faz a análise ali, ok? Então, na adubação é feita aquilo e na pasta saturada, né? Mas pode ser mantido até a zero. Quando você faz a adubações semanais, a gente mantém isso aqui em 0,8, né? Ou periódicas, né? Então, quando eu tenho manejo que é feito, não é tão rigoroso naquela pasta todo dia avaliando, a gente mantém valores mais altos. Aqui só para a gente lembrar da solubilidade, né? Isso aqui para cada adubo que a gente tem uma solubilidade máxima, né? De que você pode colocar, né? Então isso aqui é 100 partes, né? E quanto a 20 graus Celsius, quanto de que ele consegue solubilizar aqui, né? Então para em termos de gramas por litro aí. Então, veja bem, nitrato de amônio, um adubo muito, né, tem essa solubilidade de cálcio já, ou seja, solubilidades menores com temperatura de 20 graus. Então, a gente vai ver isso aqui na prática, como que o produtor utiliza, né? Por exemplo, super simples, se você for dissolver para fertirrigação, quase nada, né, que você consegue dissolver. Então, alguns adubos têm uma alta solubilidade e outros uma solubilidade muito baixa. Tanto é que a gente nem usa para fertirrigação esses adubos que têm essa solubilidade baixa. Tá? Então, a gente usa mais o MAP, né, purificado, né, o DAP, que são adubos que têm uma solubilidade bem mais alta que as fontes de fósforo. E a mesma coisa que a gente tem para todos eles. Só para a gente está lembrando o seguinte: na hora que você for preparar a solução, o produtor normalmente ele tem dificuldade até de fazer aquela solução concentrada, principalmente para ele começar a solubilizar. Então ele acaba até às vezes aquecendo a água, né? E alguns adubos, dependendo da qualidade, ele, para não ter problema, ele filtra ele também antes, né? Passa coa, né? Que alguma parte dele às vezes não solubiliza bem. Mas o ideal é que você tenha um adubo de alta solubilidade que não tenha resíduo, porque isso aqui poderia estar entupindo o sistema de irrigação.
Então aqui o produtor, né, preparando com a água quente, que ele consegue dissolver esses adubos bem mais rápido, né? Então ele acaba aquecendo a água a hora de fazer os tambores. Esse é um produtor que ele trabalha com a solução concentrada, 3 latões, e ele tem aqui a bomba que ele caminha, em vez de ser um sistema, ele carrega o balde, né, e injeta a solução no canteiro. Então ele tem um carrinho que ele caminha, ele tem um fio bem longo que vai e joga a adubação já no cada setor. Então ele caminha, leva o balde, leva e injeta o adubo uma vez por semana, 2 vezes por semana em cada setor. Essas fitas de irrigação, algumas costumam entupir. Então, antigamente que tinha essas fitas que era mais cara, né, fazia a lavagem dessas fitas, né, com a solução própria, colocava aqui, ela circula, né, essa solução, né, você injetar várias fitas aqui, você tirava, terminou a colheita, vinha, colocava essas fitas aqui e fazia a adubação. Então você esticava ela de um lado para outro, então a bomba tinha um reservatório, ela bombeava, aí com pressão bem alta, uma solução ácida, limpava essas fitas todas e voltava. Hoje utiliza fita barata, né, se vê que entupiu alguma desses gotejadores e acaba substituindo. Tá? Então é isso, o manejo, né, da adubação, da irrigação, manejo da irrigação e da fertirrigação do crisanto. Com certeza, né, assista a videoaula mais de uma vez, que eu acho que é uma aula que merece assistir ela 1, 2 vezes, até mais, né, para você pegar todo o funcionamento. Caso tenha alguma dificuldade, é importante que faça, né, um curso de fertirrigação, né, que entre em mais detalhe aqui sobre o manejo, né, da fertirrigação. Mas acredito que dá para a gente entender, né, para quem já tem um curso de nutrição de plantas e adubação, né, já dá para fazer esse manejo tranquilamente. E na próxima aula, então, a gente já entra aí no manejo de pragas e doenças do crisântemo, ok? Então, até lá.